Bom dia, boa tarde, boa noite. Hum, Sejam bem-vindos à primeira videoaula de Fundamentos de HTML. Nesta série de dois vídeos, um vai ser direcionado ao HTML e o segundo para o JavaScript. Escolhi fazer este vídeo diretamente numa das fontes mais ricas de informação para trabalhar com o HTML e também com o JavaScript, ao invés de utilizarmos um PowerPoint. Né? Deixa-nos apresentar a plataforma W3 Schools. O W3 Schools é uma plataforma web, é uma plataforma web com tutoriais em diversas linguagens de programação, incluindo linguagens de estilo como CSS, markup como HTML, o Python, Java, linguagens de consulta como SQL e por aí em diante. Então nós aqui vamos ver o básico sobre o HTML e o W3 Schools vem equipado com um engine ou um ambiente para experimentos em linha. Isto é, o estudante, cada tópico que vai aprender tem a possibilidade de experimentar por si só. Então, quando entras no site do W3 Schools, tens aqui no topo uma gama de opções, que são as linguagens que pretendes aprender, e ao entrar na linguagem, ao dar um clique no menu esquerdo, tem aí os tópicos relacionados. Esses tópicos estão ordenados desde o introdutório até o mais complexo, então pode ir seguindo cada um, ler os conteúdos e experimentar. Então, em princípio, em cada um dos tópicos tem no mínimo um exemplo simples e o estudante pode testar esse exemplo. Então vamos ao que nos interessa. Então, como ia dizendo, vamos ao que nos interessa. Então, o que é o HTML? HTML quer dizer Hypertext Markup Language. Isto é uma linguagem de marcação, né? De hipertexto. Ela permite-nos criar páginas web. Então, o mais básico de uma página web é desenhado ou é descrito usando esta linguagem de marcação. Nos permite descrever a estrutura da página, permite definir elementos que vão estar nesta página e esses elementos seriam a forma de informar ao browser, né, Mozilla Firefox, Internet Explorer ou Chrome, que seja, como esses browsers ou navegadores devem mostrar a página para o usuário, como a página vai se parecer. Okay? Uma página HTML é nada menos que um documento de texto. Imaginem um documento escrito no Notepad do Windows. Né? Então, os elementos HTML são usados para dar informação adicional ao conteúdo textual que nós queremos que esteja nessa página, indicando assim ao navegador uma maneira especial de organizar esses elementos e de mostrar esses elementos quando abertas essas páginas nesses navegadores. Temos aqui o exemplo de uma página HTML simples, não é? Em seguida lhes mostra a explicação de cada um dos elementos. De uma maneira geral, uma página é composta por duas partes. A parte do cabeçalho
não é? Que é delimitado, marcado pelos tags head, e temos o corpo. Então, o corpo, o cabeçalho, ambos estão dentro dos tags HTML. Este tag HTML indica que este é um documento HTML, é a raiz de todo o documento HTML, que é a página HTML. O elemento ou tag head é onde nós colocamos informações que identificam a página, por assim dizer. Um dos mais importantes elementos que estão dentro do elemento head é o elemento title, que é onde a gente coloca o título da página. E dentro do corpo é onde vai o conteúdo principal da nossa página, por assim dizer, aquilo que nós queremos que seja apresentado nesta parte da janela principal do navegador. Geralmente o título vai aparecer aqui na barra do título do navegador, e dentro deste HTML simples, do nosso exemplo, nós temos dois elementos, ou dois tags. Temos o H1, que quer dizer um título, não é? O H vem do inglês heading. Então, quando heading 1, quer dizer que é um heading de nível 1, o heading mais grande. Cada vez, imagine isto como se fossem títulos e subtítulos dentro de um documento Word. H1 seria um título, H2 subtítulo, H3 subtítulo e por aí vai. E temos o P. O elemento P é utilizado para delimitar um parágrafo dentro do nosso documento ou página HTML. Ao dar um clique na página, no botão Tente Você Mesmo, ele lhe leva a uma janela desta natureza. Reparem que aqui onde vem Page Title, então aqui na página de Experimente Você Mesmo, então podemos modificar título da página, e vou modificar isto para português. Infelizmente o W3C tem os seus exemplos em inglês, mas o site em si, para estudar, a informação é facilmente traduzida através do Google, que já está, Google Tradutor, que já está automaticamente embutido no sítio web. Então este aqui seria assim, meu primeiro título. E aqui vamos mudar para meu primeiro parágrafo. Atenção, uma coisa muito interessante. Aqui vocês vão estar a testar isto online e não precisariam de muita coisa para ver o resultado. É só dar um clique no executar, run, e aqui aparece. Repare que o título da página, em nenhuma parte aqui do ambiente de testes, nos permite ver o título da página. Isto por quê? Porque este documento está dentro, estamos a trabalhar com ele dentro de uma plataforma online de teste. Então não nos dá uma vista de barra de títulos aqui para poder ver. Mas se copiarem o conteúdo que está aqui e colocarem dentro de uma pasta, dentro de um documento de texto, vou mostrar aqui, abrir um bloco de notas e colar o conteúdo aqui da página, e ao gravar isto, vamos gravar como
e vou selecionar aqui para gravar isto como vou primeiro aqui na pasta documentos. Vocês estão livres de guardar em qualquer pasta a vossa escolha, mas lembrem-se de mudar aqui para o tipo de guardar como o tipo e escrevam aqui primeira página HTML, tudo junto, ponto, a primeira página, desculpa, assim, fica mais HTML. Então, eu gravo este documento e se eu vou até a pasta dos documentos, vou até a pasta dos documentos, e tenho aqui nas pastas de documentos, eu vou localizar esta página. Reparem o documento que eu gravei, primeira página HTML, dou duplo clique e vai abrir aqui deste lado. Reparem que aqui o título da página aparece aí, título da página, que é o que nós definimos aqui. Então, espero que até aqui estejamos todos juntos. Então, vamos perceber elemento por elemento. Um elemento no HTML, ou que se chama de inglês tag, é definido por duas tags, na verdade composta por duas tags. Um tag de abertura, tag de fechamento, ou tag inicial e tag final. A diferença entre esses dois é que a tag inicial leva apenas o nome do tag, o nome do elemento, e a tag final leva o nome do elemento é precedido por um // como vem aqui no exemplo. E o que está dentro deste tag inicial e o tag final é chamado conteúdo desta tag. Por exemplo, nós temos aqui dois elementos, o elemento H1 que abre aqui e fecha aqui, o elemento P que abre aqui e fecha aqui. Este é o conteúdo do H1 e este é o conteúdo do P. Então são os nossos dois elementos. E se forem anotar aqui, temos uma informação especial de um elemento, que é o tag BR. O tag BR são tipos especiais de tag que são chamados de vazios, porque eles não possuem conteúdo. Estamos juntos? E também por este motivo não possuem uma tag final. Quer dizer que abrimos o tag, usamos o tag BR sem precisar de abrir e fechar na final. Então, uma página HTML tem esta estrutura, não é? A raiz é o elemento HTML, e o elemento HTML tem dois subelementos, que seria o head, não é? E o elemento body. Aqui essa tradução é por causa da tradução automática, ignorem isto. Aqui é suposto ser head, e aqui onde vem corpo é suposto ser body em inglês. Então, no head nós temos o tag title. Vamos ver mais adiante que existem muitos outros tags que também vão para dentro do tag head. E no tag corpo ou head, body, temos também muitos outros tags que vão aí para definir o nosso documento, desde parágrafos, tabelas e por aí adiante, e até divisões especiais. O que temos que prestar atenção aqui
é que um documento HTML é na verdade um documento com uma estrutura de alinhamento. Isto é, temos o tag HTML, o elemento HTML, que como conteúdo leva outros elementos. E temos e esses elementos, por sua vez, como conteúdo podem ter outros elementos. E há elementos que como conteúdo podem ter textos normais ou outros elementos, por aí em diante. Então, vamos para o segundo tópico. Editores de HTML. Como vimos aqui, nós experimentamos aqui com o Notepad do Windows, não é? O teste, vocês podem trabalhar com o TestEdit, que é um editor para os Macs, não é? Da Apple. Então, esses são os mais básicos, mas existem outros editores sofisticados na mesa. Em princípio, qualquer editor capaz de escrever um documento de texto simples no formato TXT também serve para escrever documentos ou para criar documentos HTML. Então, basicamente, é só abrir o editor de texto, começar a escrever o documento. Temos aqui o nosso exemplo, como vimos aqui, que já havia mostrado. Vou reduzir aqui o tamanho para que seja mais visível. Então, temos aqui, escrevemos tudo que queremos que esteja no nosso documento ou página HTML e gravamos, tendo cuidado para, ao modificar aqui no Save as Type, ou salvar como, aqui colocamos All Types e especificamente damos o formato. HTML e HTML são a mesma coisa, então não se preocupem com esta pequena diferença que está aqui e no documento que eu fiz aqui no meu computador. E para ver essa página, só dar um duplo clique ou abrir com um navegador, um browser da escolha do estudante e já está finalizado. E outra coisa fantástica do W3 Schools é que o W3 Schools tem um serviço chamado Website Builder, ou que está dentro, esse serviço Website Builder está dentro daquilo que é a plataforma W3 Schools Space, que permite criar websites online e guardar lá mesmo na W3 Schools Space para uso posterior. Então, o que temos que saber do mais básico do HTML? Informações importantes. Todos os documentos HTML devem começar com a declaração do tipo de documento. Este que diz doctype HTML. Esta primeira linha indica ao software que vai abrir o documento, neste caso o navegador, que este é um documento HTML. Por quê? Porque existem documentos de markup escritos em diversas linguagens de markup. A HTML não é única. Então, outra coisa que devemos sempre ter em mente é que o documento HTML começa com o tag HTML e termina com o tag de fechamento HTML. A parte que é visível dentro desta parte do navegador aqui, não é? É delimitado pelos elementos body e body. Aqui a abrir e aqui a fechar. Estamos juntos? Então, outra informação a considerar com o doctype. Primeiro, a declaração doctype, não é? É case insensitive, isso quer dizer, pode escrever tudo a maiúsculo ou minúsculo, não importa. E como nós estamos a trabalhar com HTML5, simplesmente damos doctype HTML e já está.
Então, sobre os headings, também, o HTML tem 6 níveis de heading, ou 6 níveis de título, né? Título, subtítulo, subtítulo e por aí em diante. Vamos só ver a diferença entre todos os títulos. Estão a ver aqui, aqui temos, este é o título, subtítulo, subtítulo, subtítulo e até o 6º nível. Este é o heading para nós. No HTML até o máximo de 6. Vamos ver se definimos, por exemplo, o HTML nos diz que tem até 6 níveis. O que acontece se definimos um 7º nível? Reparem que este heading não funciona como heading. Simplesmente aparece como um texto aparece como um texto normal. Esta é uma das características do HTML. O HTML, em princípio, é muito tolerante para falhas e erros, mas existem mecanismos de verificação, não é, que nos permitem avaliar se a página do HTML está escrita de uma forma coerente. Assim, esta página tem este erro de semântica, mas vai continuar a ser mostrada sem falhas no navegador. Isto é, quando vocês estavam aprendendo linguagem de programação Java, quando vocês usassem, ao utilizarem uma palavra-chave que não existe, o programa não executava. Isto raramente acontece no HTML, a não ser que tenha mecanismos estritos que proíbam a execução de uma página escrita com falhas. Em princípio, os leitores, os aplicativos usados para fazer renderização de páginas HTML são tolerantes a esses tipos de pequenas falhas. E como seria o caso de, por exemplo, falamos que todos os tags devem abrir e fechar, mas aqui o parágrafo 4, se eu modifico se eu modifico o meu documento para não fechar o tag 4, reparem que ele continua a mostrar sem nenhum problema. Em princípio, não deveria ser assim, mas o HTML, o aplicativo que lê ou interpreta o HTML para mostrar, ignora estes tipos de situações. Mas nós devemos ter cuidado, porque às vezes, para garantir que a página seja coerente e funcione em todos os navegadores, existem mecanismos que fazem um enforcement, fazem um controle dessas pequenas falhas e não deixam que essas páginas sejam reproduzidas por esses tipos de erros. E também, quando as páginas vão para ser processadas de forma automática para extração de informação, quando os tags estão assim mal formados, dificultam muito o trabalho dessas plataformas. Então é sempre bom que escrevamos estas páginas de forma mais coerente. Então, agora, depois do head, nós temos aqui os parágrafos. Igual aos heads, também abrimos e fechamos os parágrafos. Os parágrafos servem para mostrar uma delimitação. Reparem que aqui, se nós temos esses dois parágrafos aqui, ou os dois textos de conteúdo do parágrafo, fora do tag parágrafo, a separação entre esses dois textos vai ser reduzida, porque aqui esta separação é pelo parágrafo e aqui não temos uma separação de parágrafo. Então o HTML considera que esta é a continuação deste. Nós podemos colocar isto em nova linha, mas há um outro mecanismo que nos permite saltar uma linha que não seja o parágrafo, mas a separação vai ser ínfima.
vocês podem, outra coisa que vocês devem perceber, se eu for a dar muitos espaços e for a executar, não muda nada. O HTML, no HTML, mais de um espaço em branco, o segundo para diante é ignorado. Se eu for a dar aqui separação de linha e o HTML simplesmente ignora isto. Vou colocar aqui um LA para que vejam. Entende? Nem que eu coloque 10 espaços, o HTML simplesmente ignora isto tudo. Então, vamos supor que queremos colocar um link dentro do nosso documento. Os links são definidos dentro do elemento A. A vem do inglês anchor, que é âncora. E o elemento A, ou o tag A, tem um atributo que é href, ou que quer dizer Hypertext Reference, ou Hyperreference. Então, vamos ver como é que funciona um link. Aqui dentro do href, que é o nosso atributo, nós colocamos para onde o link deve nos levar. Então, este aqui é visível na página desta forma. Dentro, como conteúdo, nós colocamos o que nós queremos que seja escrito. Vai ao Google. Então, isto é o que o usuário vai ver na página. Mas o href aponta para Google, então vai para Google. Ele mostra que não pode abrir aqui por questões de coisa, mas dar um clique, ele obviamente abre aqui fora, né? Aqui no ambiente, por questões de segurança, eles previnem a abertura de links externos. Mas se o texto, por exemplo, um erro semântico seria: aqui temos um link cujo hyperreference diz Yahoo, mas a informação que vem aqui vai para Google. Ao dar o clique, vai para Google. Isto não nos vai levar para o Google, vai nos levar para Yahoo. Quer dizer, a informação que aparece para o usuário e o link escondido por detrás não condizem. Então temos que ter muito cuidado. E para colocar imagens, nós usamos o elemento img. O elemento img tem por obrigação um atributo que é o src. src quer dizer source. Aí nós indicamos um documento, uma imagem que queremos que apareça apareça no nosso documento HTML. A imagem é delimitada. Usando o comprimento e altura, largura, altura neste caso. Então nós temos aqui width de 104 e 142 e temos um alt. O atributo alt é usado para colocar a informação que queremos que apareça quando passamos o mouse por cima da imagem. Vamos mostrar aqui o alt em ação. Este texto aqui que a gente coloca no alt, ao colocar o mouse por cima dessa imagem, aparece o texto. Bem, algo está a passar, mas a imagem não aparece. Mas em princípio tinha que aparecer. Então, o comprimento e a largura permitem-nos manipular
a dimensão da nossa imagem. Quando temos na nossa presença uma página HTML, nós podemos ver o código-fonte. Por exemplo, vou abrir aqui uma página de HTML simples. Seria esta do Getting Started do Mozilla. Para ver o código-fonte, como é que escreveram esta página com HTML, vocês podem dar um clique e vir até esta opção View Page Source. Vos mostra o HTML. É lógico que este HTML é um pouco mais complexo do que o básico que estamos a ver até este ponto. Então, uma página HTML possui elementos, os elementos possuem atributos. Dos elementos mais importantes temos elementos que vão no cabeçalho, elementos que vão no corpo. Então, os elementos HTML que vimos até agora, que são o heading do primeiro nível, o parágrafo e o break. E falamos também que os elementos são aninhados, que os elementos podem estar dentro de outros elementos. O elemento que contém todos os elementos é o elemento ou o tag HTML. Então, como eu disse antes, ao criarmos nossos elementos, ao abrirmos os nossos elementos, é importante que fechamos ele. Pois embora que o HTML não seja muito, como lhes digo, não seja muito exigente nesse aspecto. Então, notei agora que o idioma havia revertido ao inglês, vou me perdoar por isto. Então, quando já acontece isso na página do W3 School, só tem de vir para este link e traduzir para o idioma que precisam. Então, eu expliquei aqui que os elementos HTML possuem atributos. Não é? Por exemplo, vimos que o elemento A tem um atributo href, que é para dizer o link que deve ser aberto quando o utilizador for dar o clique no teu link. Vimos que o elemento AMG tem o atributo source, que é para dizermos a fonte ou o endereço de onde o documento, onde a imagem está localizado. Aqui o source, se a imagem está na mesma pasta que a pasta do documento, nós simplesmente colocamos o nome da imagem com a extensão. E se a imagem estiver dentro, se estiver numa outra pasta, nós temos que dar uma localização absoluta ou relativa, isto é, com base de onde este elemento estiver nas nossas estruturas de pasta. Espero que até aqui esteja tudo entendido. Então, além disto, de imagens e links, o nosso documento também pode conter tabelas. Temos aqui, por exemplo, temos aqui esta tabela de exemplo, né? Esta é uma tabela que temos o nome da empresa, pessoa de contacto na empresa e em que país a empresa está. Então, para criar esta tabela, nós utilizamos os tags table. Abrimos o table aqui e fechamos o table aqui. E aqui no exemplo, nós vamos fazer isto de forma mais simples. Vamos começar por perceber parte por parte. Então, temos aqui uma tabela. Abrimos aqui a nossa tabela e fechamos. Aqui falamos que a nossa tabela tem o comprimento. Esta aqui eu vou remover para já o estilo
para que não nos complique muito a cabeça. Aparece assim, aqui se forem a reparar, este estilo é o que dava a margem à nossa tabela, ok? Então, a nossa tabela vai ficar meio feia, não é? Mas prestem atenção. Aqui nós temos a nossa tabela, que começamos aqui e fechamos aqui. Diz que a nossa tabela tem uma largura de 100%. Este 100% é relativo à página. Podemos reduzir isso para 80%, ver como é que fica. A tabela meio que foi reduzida. Então, primeiro temos aqui empresa, contacto, país. Reparem que uma tabela é composta por linhas e colunas. Então, nós primeiro começamos por definir a primeira linha. Queremos que a primeira linha da nossa tabela seja de cabeçalho da tabela. Então, definimos aqui, dentro do table, definimos TR. TR quer dizer table row. Então, abrimos aqui um table row, fechamos aqui um table row. E dentro aqui, nós dissemos que esta nossa linha, esse nosso row, é dividido em 3 colunas. Mas, 3 colunas, mas seriam 3 células, mas essas células são especiais. Chamamos de, esses elementos vão ser elementos do tipo TH, que quer dizer Table Heading. Então, temos o primeiro Table Heading, segundo e terceiro Table Heading. Depois disso, nós adicionamos uma outra linha. Adicionamos uma outra linha, que seria esta linha já com a informação sobre a primeira empresa. Então, a nossa primeira empresa, nós definimos aqui de novo, começamos por definir um table row, abrimos e fechamos um table row e adicionamos elementos. São 3, sabemos que são 3 colunas, então temos que adicionar 3 elementos, uma para cada coluna na segunda linha neste caso. Reparem que esta é a primeira linha, esta é a primeira linha, começa aqui e termina aqui. Esta é a segunda linha que começa e termina aqui. Então, temos que adicionar 3 elementos ou 3 elementos nesta linha, né? Uma para cada coluna. Então, utilizamos o elemento TD. TD quer dizer Table Data. Então, na primeira coluna da segunda linha, vamos ter o texto Alfred's Fruitscale. Na segunda, vamos ter o nome Maria. Isto vai aparecer por baixo do contacto. E por baixo do país vai aparecer German. Então, esta aqui é a lógica. Então, vamos adicionar a seguir a terceira linha do nosso documento. Primeiro vamos ver como é que fica o nosso documento até aqui. Então, a ver, o nosso documento tem uma tabela já com 2 linhas e adicionamos a terceira e fica mais ou menos assim. Reparem que esta tabela não possui delimitação. Por quê? Porque nós removemos aqui aquilo que nos indicava o estilo. Vamos voltar à tabela inicial para ver como é que isso ficava com o estilo. Regressamos aqui ao 80% e temos aqui a nossa tabela. Então, o estilo, muito rápido, e depois mostramos aqui o conteúdo. Este estilo definido aqui quer dizer que temos aqui definição de estilo para os tags do tipo table,
table head e table data, onde dissemos que tem de ter as margens com uma linha sólida de cor negra de um ponto. Por exemplo, se queremos que as bordas da nossa tabela tenham cor azul, nós mudamos isto para blue. E em alternativa a isto, nós vamos tentar fazer um truque diferenciado. Reparem que aqui mudamos. Dissemos que a nossa tabela tem linha sólida, mas nosso TH, nosso TD já não tem uma linha sólida. Já estão a ver? Aqui temos toda a tabela com a margem azul, mas temos o nosso table header com a margem a negro. Ok, vamos fazer assim. Queremos que a nossa tabela tenha bordas azuis, mas o cabeçalho com bordas negras. Ou podemos inverter isto. Usamos aqui e aqui definimos o azul. E porque o nosso cabeçalho dissemos que tem que ser 2 pixels. Então o nosso cabeçalho fica mais destacado. Atenção, o estilo da nossa tabela pode ser definido dentro do tag tabela, mas por questões de mais readabilidade, para estar mais legível, é melhor que separamos estes conteúdos. Então nós temos aqui a nossa primeira tabela HTML. Agora, por que pareceu um pouco estranho ter o conteúdo da tabela definido no header, e depois falamos de estilo, mas que é um assunto que apareceu de repente e ficamos perdidos? Como é que tratamos isto? Isto vocês podem ver aqui no tópico estilos. Aqui no tópico estilos, de novo, atenção ao idioma. No tópico estilo, vocês podem definir o estilo do vosso documento. Para isto é só vir aqui e definir o atributo estilo para o vosso elemento. Por exemplo, aqui, este que diz I'm red, basicamente eu sou vermelho. Eu sou vermelho. Mas se você for a definir eu sou vermelho e aqui na cor dar outra cor, é lógico que não vai fazer sentido. As cores são definidas usando os nomes das cores em inglês ou utilizando a paleta RGB. Com mais tempo e mais prática isto vai ser percebido. Esta é uma forma de colocar estilo que é chamado de inline. Você coloca o estilo diretamente nos tags. Como também você pode definir a cor do fundo para uma página HTML usando a propriedade background color e 2 pontos, o nome da cor que você quer para o fundo, e este vai ser o fundo da página. Reparem aqui. Se mudamos para green e ele muda. Então existem muitos estilos que se podem mudar na página HTML. Para as cores que existem no HTML, vocês podem vir para esta página. Aqui essas cores estão definidas no W3C, tem a página Color Names,
Vocês podem ver a lista dos 140 nomes definidos para HTML. Se, por exemplo, vamos utilizar esta cor para ver o efeito da nossa página. Color. E é esta cor que aparece. Se eu quero, por exemplo, purple, posso escrever o purple ou coloco aqui o código hexadecimal. Desculpe. E assim podem trabalhar com as cores. Este aqui é o tutorial de cores do HTML, então podemos sair. Para as cores, como eu disse, as cores podem ser representadas por RGB, que quer dizer Red, Green and Blue, que é o vermelho, verde, azul, ou na forma hexadecimal, onde temos a definição RGGBB para cada cor, isto é, seriam 2 dígitos para cada uma das cores na paleta RGB, ou utilizando o HSL. HSL que significa Hue, Saturation e Lightness. Estes seriam um matiz, saturação e luminosidade da cor. Por exemplo, vamos ver aqui, este seria o Hue, desculpe, saturação, se é a leveza, essa seria matiz. Então, ao combinar esses 3 elementos, são propriedades de manipulação de luz, então isto muda os nossos elementos, muda a cor para a cor que nós precisamos. Outra coisa que nós podemos ter num elemento, numa página HTML, são listas. Nós temos 2 tipos principais de listas no HTML. Temos as listas ordenadas e as listas não ordenadas. As listas ordenadas são as listas que são numeradas. Pode ser usando números ou usando letras A, B, C, por aí em diante. Então, não ordenados aparecem com marcadores que não têm numeração. Então, as listas ordenadas são criadas utilizando o elemento OL. OL quer dizer Ordered List, isso é do inglês, lista ordenada. As listas não ordenadas são por elementos UL. O UL quer dizer Unordered List. Os elementos, os conteúdos dessa lista, cada um deve estar dentro do outro elemento, que é o elemento LI, que quer dizer List Item. Então, quer dizer, temos essa nossa primeira lista, que tem 1, 2, 3 itens. Cada um dos itens está dentro do tag, o elemento List Item. Para o Ordered List e para Unordered List, esses 2 elementos são iguais. Os elementos internos são iguais. Bem, creio que para a primeira aula já é mais do que isso, conteúdo suficiente. O que vamos fazer agora é cada um, de forma individual, vai olhar por os tópicos que estão aqui na página e procurar tentar experimentar com eles, e, por caso de dúvidas, não hesitar em contactar o docente.